Se você chegou até aqui, é porque você está cansado do seu corpo, das dietas milagrosas que não funcionam, de se olhar no espelho e não enxergar resultado nenhum. Então, meu camarada, para de perder tempo e grana. Eu entendo toda essa frustração, já passei por isso diversas vezes e agora eu vou revelar o segredo que transformou a minha vida e está transformando a vida de muitas outras pessoas. Meu nome é Bruno Moraes, tenho 38 anos de idade, sou formado em Educação Física e bodybuilder há quase 20 anos. Durante essa trajetória, fui campeão do Mr. Rio por 4 anos consecutivos, feito para quem compete, que sabe que é muito complicado. Estreando como overall e no meu último ano, um ano de retorno, também fui campeão overall em 2017. Em 20 anos, eu tive a oportunidade de treinar com os melhores profissionais da área, os melhores mestres, e essas experiências fizeram com que eu construísse um método de treino que, com certeza, vai te dar resultados incríveis em 120 dias. Na minha opinião, quem foi muito mal ontem, mal, não tinha necessidade nenhuma de ser grosso assim, com jornalista. E não é porque foi o Guderian Noif, que é repórter da Fox, se fosse cair da Sport TV, da ESPN, da Globo, da Record, da Gazeta, da Bandeirantes, enfim, não precisava o Filipão falar daquele jeito. Não precisava. Até porque vocês vão ver primeiro o que o Filipão falou e depois vocês vão ver o que o Bruno Henrique falou. Vamos ouvir a entrevista do Filipão. Filipão, você teme ficar sem o Bruno Henrique, que recebeu uma proposta aí milionária da China, e ele que está tão bem... Quem disse para vocês? Quem disse para vocês que ele recebeu a proposta? O empresário dele. Ah, então tá. Então já está respondido. Mas tem sido comum... Tem sido comum vocês passarem à frente uma notícia que alguém diz, alguém fala, alguém planta, mas alguém que tem interesse. Não é? Então, se o Palmeiras quer ser uma grande equipe, está formando uma grande equipe, brigou pelo Dudu, manteve o Dudu, trouxe outros jogadores, como o caso de Eduardo, como o Felipe Pires, trouxe o Zé Rafael, o Palmeiras provavelmente vai dar condições ao Bruno Henrique de que ele saiba que nós vamos valorizá-lo muito. Aliás, o Palmeiras está valorizando seus grandes jogadores. Quem quer ter um grande time vai ter condições de também gastar um pouco mais, e é isso que o Palmeiras está fazendo. Então eu não gosto de me meter nesses assuntos, mas pelo amor de Deus, o empresário vende o peixe e vocês estão vendendo o peixe para ele, e de graça vocês estão vendendo. Cobrem dele, cobrem um percentual na venda, vê se ele vai dar para vocês. Eu achei o Filipão nessa resposta muito totalmente deselegante. O Guderian, repito, não é porque era da Fox, não. Qualquer jornalista, qualquer outra emissora. Primeiro que não ofendeu, ele tinha uma informação, fez uma pergunta. E a informação é quente. Só fez uma pergunta, não tem nada demais. E não tinha necessidade do Filipão ser grosso dessa forma. Antes de você discutir o Filipão, para aí... já falem de tudo uma vez só, vocês vão ver o que o Bruno Henrique fala a respeito das propostas da China. Vamos ouvir. Essas questões de China, qualquer coisa que tenha a envolver fora, né, do Palmeiras, vou deixar com meus empresários da OTB Esportes e falar somente do jogo de hoje. Mas existe a proposta? Falei que vou só falar do jogo de hoje só, tá bom? Não, se não tivesse nada, era só o Bruno Henrique falar, gente, não tem nada. Até quando ele saiu do campo, também ele falou. Que não era nem pra gente, era pro repórter da Sport TV. Falou, Pascoal. Então, eu não vi necessidade do Filipão, não vi ser agressivo assim, porque o cara perguntou se tem uma proposta da China pelo Bruno Henrique. O cara não, o Guderian. Bom, eu vou falar do Filipão, é só desse episódio. É bom a gente posicionar, porque hoje eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de todos os lados para saber dos acontecimentos, né? O Palmeiras, do que eu fui informado por pessoas do Palmeiras, vai chamar os empresários do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não gosta dele pessoalmente de conversar a respeito de renovação de contrato, ele não participa disso, ele vai deixar para os empresários, e os empresários eles vão conversar com o Palmeiras pretende fazer um reajuste. Hoje a multa para a saída dele é de 6 milhões de euros, é uma multa baixa, porque quando ele voltou para o Brasil, ele quis uma multa baixa, porque tinha uma perspectiva de futuro dele voltar para o futebol da Europa, para o futebol da Ásia, seja lá para onde for, do Oriente Médio, existia essa possibilidade, então a multa ficou em 6 milhões de euros, perfeito? O Palmeiras fará uma nova proposta a ele de renovação de contrato, como fez 2 vezes com o Dudu, fará também para o Bruno Henrique, para a manutenção do Bruno Henrique jogando no Palmeiras. Isso é o lado do Palmeiras. Do outro lado,
não tem uma proposta por escrito. Não tem uma proposta na mesa do Alexandre, como chegou a proposta do Dudu. Também não tinha naquele primeiro momento, que o Filipão disse que não tinha nada. Vocês estão lembrados disso? Também não tinha naquele momento. Hoje, não tem proposta. A proposta não está na mesa do Alexandre, dirigente do Palmeiras. Mas existe uma sondagem, aquele primeiro impacto, uma sondagem para saber da possibilidade. Os chineses sabem qual é o valor da multa. 6 milhões de euros. Os chineses sabem quanto ele ganha. Por isso ofereceram, teoricamente, sem estar escrito, porque Pascoal, quando a gente critica... Posso falar uma coisa? Pois não. Não virá proposta. Vai vir o cheque. Dos 6 milhões de euros? Porque a informação que eu tenho é, os chineses só estão aguardando o sim do Bruno Henrique, só depende dele. O que eu sei, eu sei. Por isso que ele falou, vou deixar com os empresários para resolver, etc. E o que você achou do que o Filipão falou? Achei que foi muito mal. O empresário, por mais que ele tente plantar uma situação, valorizar o atleta no mercado, ele sabe que é o trabalho dele tentar, obviamente, angariar uma boa mídia para que o jogador se valorize. Esse caso do empresário, mas depois vai acabar sendo uma coisa hoje dita grandes pelo não dito. fontes, hoje grandes e boas fontes. Vai ficar o dito pelo não dito. É melhor explicar antes. A coisa não partiu do empresário do jogador. Não, é isso que eu estou falando. Assim, cara, senão fica o dito pelo não dito. Não partiu do empresário do jogador, da OTB Esportes. A imprensa e o Gudrian Orff, todos os outros, souberam através de uma terceira pessoa que está viabilizando o negócio. Sim. Deixa eu explicar isso aí, porque depois vai ficar... Até porque já existem pessoas melindradas e até chateadas com isso. Ficaram chateados com isso. Por quê? O Filipão generalizou e a coisa partiu de um ponto, não do outro. Os empresários do jogador não disseram rigorosamente nada. Uma terceira pessoa, que é a pessoa que falou, posso encaminhar o negócio? Posso encaminhar a situação? Essa pessoa deixou vazar. Quem é a terceira eu não pessoa? sei quem é. Você é um empresário. Eu não sei quem é. Tem um empresário, jogador e um clube que compra. Uma terceira pessoa que está viabilizando a aproximação do Palmeiras, da OTB Esportes e o futebol chinês. Tem uma terceira pessoa. E aqui no futebol brasileiro a gente tem um pessoal que cuida muito especificamente do futebol chinês. Certo? Então, o intermediário. Existe uma terceira pessoa nisso. Isso vazou daí. O que eu sei do Palmeiras é que o próprio Filipão já falou com o presidente do Palmeiras. Não deixem o Bruno sair. Sim. Não deixem o Bruno sair. Foi mal na entrevista? Eu acho que foi Filipão. Porque ele, quando acuado, ele é desse jeito. Ele foi mal. Ele é desse jeito. Ele foi acuado. Foi feita uma pergunta simples. Onde ele foi acuado? Ele não é só o dono da verdade. Ele não é, Pascoal, ele não é o dono da verdade absoluta, que só o que ele fala que serve. Peraí, o jornalista tem uma informação. Perfeito. Vai lá da forma educada e pergunta. Onde ele foi acuado? Quem acua o Filipão? Não, mas é assim mesmo, funciona assim. Não pode funcionar assim, não. Se fosse aí, o se o respeito tivesse feito isso, arrogante, prepotente. Não pode. Comeu pastel com quem? Ninguém soltou balão de ensaio na coletiva. O Gudrian ou qualquer outro repórter não chegou lá caravando. Filipão, o que você vai fazer agora que você vai perder o Bruno Henrique? Aí justificaria uma reação dessa do Filipão. Pera um pouquinho. Como perder? Eu não perdi? Quem te disse isso? Você trabalha no Palmeiras, você é o presidente, mas não foi isso que aconteceu. Não. Ele fez uma pergunta. Filipão, como é que você está trabalhando com essa possibilidade de perder o Bruno Henrique pro futebol chinês? Ponto. Você entendeu? Não havia motivo nenhum para ele ficar... Filipão foi acuado? Não. Para ele ficar nervoso do jeito que ficou e falar essas coisas que ele disse. Não havia necessidade nenhuma. Agora, a impressão que me dá é que deve ter alguma coisa, porque ele ficou extremamente irritado. Lógico que tem. Caramba, vazou de novo pra mídia. E ele teve a mesma reação com o Dudu. Ou seja, se ele tem a mesma... Vazou pra mídia. Ele teve a reação com o Dudu. Numa entrevista ele falasse pra você, percentual de jogador... Não falou de nada de percentual de nada, Benjamin. Ele falou no final. Não, mas ele não falou isso. Não falou nada, Benjamin. É só você ver o contexto. Ele falou que o repórter ele comprou uma ideia e tá distribuindo, inclusive fazendo talvez o marketing para que o jogador possa sair. Se tá recebendo um
percentual. Não, ele não falou se você está recebendo. Ele não disse isso. Não, ele não disse. Põe de novo. Deu a entender que... Não, ele falou que vocês deveriam cobrar alguma coisa. Eu entender que tem jornalista fazendo o jogo. Eu queria ver esse Filipão... E aí ele falou... Eu queria ver um treinador... Jogo não, pelo que eu entendi, ele diz o seguinte, ele falou, vocês estão sendo inocentes de passar uma informação, fazendo uma propaganda para que o jogador seja vendido, e numa dessas vocês estão fazendo uma propaganda gratuita sem ganhar nada. Foi isso que ele quis dizer. Mas não é legal, mas não foi legal. Filipão, você teme ficar sem o Bruno Henrique, que recebeu uma proposta aí milionária da China, ele que está tão bem... Quem disse para vocês? Quem disse para vocês que ele recebeu a proposta? O empresário dele. Ah, então tá. Então já está respondido. Mas tem sido comum. Tem sido comum vocês passarem à frente uma notícia que alguém diz, alguém fala, alguém planta, mas alguém que tem interesse. Não é? Então, se o Palmeiras quer ser uma grande equipe, está formando uma grande equipe, brigou pelo Dudu, manteve o Dudu, trouxe outros jogadores como o Carlos Eduardo, como o Felipe Pires, trouxe o Zé Rafael, o Palmeiras provavelmente vai dar condições ao Bruno Henrique de que ele saiba que nós vamos valorizá-lo muito. Aliás, o Palmeiras está valorizando seus grandes jogadores. Quem quer ter um grande time vai ter condições de também gastar um pouco mais, e é isso que o Palmeiras está fazendo. Então eu não gosto de me meter nesses assuntos, mas pelo amor de Deus, o empresário vende o peixe e vocês estão vendendo o peixe para ele, e de graça vocês estão vendendo. Cobrem dele, cobrem um percentual na venda, vê se ele vai dar para vocês. Não, cada um tem uma interpretação. Eu não gostaria de ouvir isso. Cada um interpreta de uma forma. Eu acho que ele foi mal, Benja, quando ele... Se fosse qualquer um outro treinador aí, mais ou menos, falasse isso, vocês iam descer o pau. Não acho. Eu acho que ele foi muito mal, Benja, quando ele chega lá e interrompe abruptamente. Eu queria falar aqui pro Pascoal, eu queria ver alguém falar Pascoal aqui. Olha, Pascoal, brincando, precisa cobrar lá o percentual lá que você falou bem no fulano. Eu respeito a leitura de qualquer pessoa, mas pera lá. Ele não insinuou que o jornalista recebe dinheiro para isso. Ele disse para a imprensa... Ir lá receber. Porque ele entende que o jornalista está fazendo o jogo do empresário. É só isso. Ele insinua, talvez, a ingenuidade de quem está passando essa notícia, porque ele fala, vocês estão potencializando uma situação, sendo que ela não existe. E vocês não estão ganhando nada para isso. Não, e ele a visão que eu tive, Flavinho... Primeiro, não, mas peraí, são duas coisas distintas. Uma coisa, ele merece crítica com relação à forma como ele interrompe a pergunta do Gudrian. Ele poderia ter sido elegante e falar, não tem essa informação, essa proposta não existe, pode ser uma suposição, mas eu não trabalho com ela porque até agora não chegou nada para mim. Ponto. A resposta poderia ter terminado aí. Agora, falar que ele está insinuando que o repórter recebe alguma coisa, eu discordo. A leitura que eu fiz desse caso aí foi que ele sugeriu que o repórter pode ter sido inocente e estar transmitindo uma informação que ele ouviu de um empresário e potencializando uma situação que não existe. Ele fala, aí vocês começam a criar uma cena favorecendo talvez o empresário que quer vender o jogador para ganhar um dinheiro. Mas eu não vi dessa forma, vocês estão ganhando um dinheiro para fazer essa notícia girar. Discordo. Quando eu dei a informação, quem deu fui eu. Quando eu dei a informação que tinha uma proposta da seleção da Colômbia pro Filipão, o Filipão poderia ter chegado no ar e falar, fala a mesma coisa pra mim. Não. Pera um pouquinho. Poderia. Pera um pouquinho. Poderia. O Filipão falou que recebeu uma proposta da Colômbia. O presidente da Federação Colombiana falou que nunca convidou ele. Desmentiu. Então, é a mesma coisa. Então, é o que eu tô falando. Exatamente. O Filipão veio a público. Só vou preservar a fonte. Ele falou que recebeu uma proposta da Colômbia. Porque a informação que eu tinha era essa. Recebeu a proposta? A informação que eu tinha é que recebeu. E falou que a cada negativa, os caras aumentavam a proposta. A informação que eu tenho é a prova disso. E o que fez a Federação da Colômbia? Mandou um recado via Twitter dizendo que não negocia com o Filipão. De onde surgiu isso? Entendeu, Filipão? E outra coisa, só um recado para você também, Filipão. Quem vazou isso tudo, como bem pontuou o Pascoal, bem explicou o Pascoal, não foram os empresários do jogador. Não foram. Quem vazou tudo isso foi uma terceira pessoa. Então não é empresário. Porque do jeito que você fala, a impressão que dá é que quem contou isso para a imprensa foram os empresários do Bruno Henrique. Não é verdade. E aí, concorda com o pessoal da Fox? Mesmo o Sormani tendo confundido toda a história e colocando que o Filipão foi quem falou do empresário do Bruno Henrique, quando quem falou sobre o empresário foi o próprio repórter da Fox?
e o alto preço nos ingressos. Apesar de protestos, o Palmeiras já vendeu mais de 20 mil ingressos para o derby. O aumento de 20% nos valores do Avante não afastaram a torcida verde, já que metade dos ingressos já foram vendidos. Os preços estão entre 100 e 250 reais. Tupi e Mancha Alviverde, duas das maiores uniformizadas do Palmeiras, organizaram protestos desde sábado, pedindo a diminuição no preço dos ingressos e a criação de uma área popular no estádio, com valores mais acessíveis. Ontem no YouTube, o canal da Mancha fez um programa praticamente todo falando sobre o assunto e prometem novos protestos.